Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo, declaro aberta a primeira sessão extraordinária. Convido a todos para ficarmos de pé para a leitura do Salmo 24, 1 e 2. Para vós, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em vós confio. Não seja eu decepcionado, não escarneçam de mim meus inimigos. Justificando a ausência dos vereadores Pedro Paulo e Patrício, ambos já tinham compromisso na data de hoje. Assunto a ser abordado, a questão do abastecimento direto da água em nossa cidade. Convido os colegas da CAERN a fazer parte aos assentos que estão ali para ficar à vontade. Como é do conhecimento dos colegas vereadores, da população de Japi e dos colegas que fazem parte da CAERN, Japi enfrenta problemas crônicos em relação ao abastecimento de água, o qual tem conhecimento, chegou até a nós. O problema não é a água, é a forma que está sendo distribuída. Eu particularmente sou testemunha disso, que passei mais de 20 dias sem chegar água na rua que eu moro. E quando chegou, ficou 5, 6, até 8 dias na mesma rua. Então, está faltando esse equilíbrio da água. A água tem, mas aí, quando passa 5, 6 dias numa rua só, nas demais passa mais de 20 dias. Eu concedo a palavra ao colega Assis e, em seguida, os colegas vereadores, se tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade de fazer uso da palavra. Está ligado para baixo. Aí. Bom dia a todos. Pode puxar aí, Eu agradeço, meu nome é Francisco de Assis, estou como gerente regional da Agreste Trairi, da companhia, responsável pelo abastecimento de 43 cidades e 52 sistemas de abastecimento. Tem sido uma tarefa um pouco complicada abastecer mais ou menos 30 cidades que são abastecidas pela doutora Monsenhor Expedito, onde Japi faz parte desse sistema, e a maioria das cidades hoje recebe em torno de 50% do volume necessário. A maioria das cidades que são abastecidas pela Monsenhor Expedito, ela recebe hoje um volume de água insuficiente para abastecer a população. E é por isso que a gente criou um sistema de revezamento, que muitas pessoas chamam de manobras internas dentro da cidade e nas comunidades rurais. E a situação de Japi não é diferente disso. A situação de Japi é um pouco mais complicada, por se tratar de uma cidade que fica em ponta de rede, final de rede. E quando a gente tem algum problema de ordem elétrica, ou de ordem de vazamento, ou de ordem de quebra de um equipamento, a montante do sistema, aí toda uma cadeia que a gente tinha planejado para atender, essa cadeia ela fica muito mais prejudicada. Quando eu falo cadeia, a cadeia do processo de revezamento. Então, aqui em Japi nós tivemos ultimamente um problema que culminou nesse atraso. De fato, eu reconheço que o fato da gente não ter um operador direto aqui, isso tem dificultado ainda mais um revezamento mais humanizado, porque quando dá um problema lá atrás no sistema, lá como deu a semana do mês passado, quebrou a bomba que era responsável pelo abastecimento daqui,
Em seguida, nós colocamos a bomba reserva para funcionar e, infelizmente, tivemos um problema no motor dessa bomba reserva. E aí, aquele abastecimento que já é precário dentro dos municípios, isso tende a se alastrar, esse prejuízo. Porém, identificando que as estações de bombeamento elas já estão com equipamentos muito antigos. Acho que há 2 anos atrás, 2020, 2021, nós fizemos essa solicitação à diretoria para mudar, fazer um processo, que a diretoria deve fazer um processo, para que a gente adquirisse equipamentos novos com a maior capacidade de bombeamento. Haja vista as prefeituras, os municípios, eles estão ainda utilizando um equipamento praticamente desde o início desse sistema. E a população cresceu, as comunidades rurais elas se desenvolveram, elas tiveram um crescimento vegetativo natural também, e aquele equipamento a gente manteve. Então, depois desse problema que tivemos, eu procurei saber como é que estava o andamento da aquisição desses novos equipamentos, e a gente já foi licitado, e esse equipamento daqui de Japi, da estação de bombeamento de Japi, está chegando agora em setembro. Ele está sendo planejado para ser adquirido em setembro, e eu acredito que até final de outubro, no mais tardar 15, 20 de outubro, a gente vai estar com esse novo sistema em funcionamento. Assim, isso quer dizer que o problema da água daqui de Japi vai estar sanado? Não. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que nós identificamos esse problema, porque tem uma série de problemas que a gente precisa ir matando ponto a ponto. E um dos pontos que a gente identificou que também prejudicava ainda mais, ou seja, acentuava a problemática do abastecimento, era a aquisição desses equipamentos novos. Agora, como solução permanente, eu não sei se é do conhecimento dos edis dessa casa e do povo que está nos ouvindo, que acho que foi a semana passada a governadora Fátima assinou a licitação da nova adutora do Agreste. Mas alguém pode perguntar, mas o que é que tem a ver a adutora do Agreste com Japi? Tem muito a ver. A adutora do Agreste é uma adutora que está sendo pensada para se retirar 1.500 metros cúbicos de água lá do Rio Guaju, que fica entre a divisa do estado do Rio Grande do Norte com o estado da Paraíba, lá no final, lá em Bahia, perto do centro da Bahia Formosa. Lá tem um rio que tem uma capacidade hídrica muito grande, e nós vamos tirar 1.500 metros cúbicos de água. E essa água, a princípio, ela vai vir por Nova Cruz até Santo Antônio, Serrinha, e vai ser conectada à adutora, sim, e vem um braço também até Santa Cruz, porque a ideia da gente é liberar a água de Santa Cruz e de 8 cidades que hoje são abastecidas pela Monsenhor Expedito, a gente liberar essa água da Monsenhor Expedito para as demais cidades onde Japi será contemplado. E a adutora do Agreste ela vai comportar, além de Nova Cruz, Cambaretama, Pedro Velho e Montanhas, ela vai pegar 8 cidades da Monsenhor Expedito que hoje são abastecidas por essa adutora. Então isso será uma solução um pouco mais a longo prazo, porém foi assinada agora, acho que semana passada, pela governadora. Ela até divulgou no site dela que tinha assinado o processo licitatório para a primeira etapa da adutora do Agreste. Até lá, a CAERN, por isso que eu fiz questão de trazer Erson, que é o coordenador da unidade de receita responsável por Japi, para que ele tomasse ciência dessa situação, porque existem algumas medidas de caráter mais rápido, né? Assim, de caráter iminente, que é a questão da fiscalização, regularização de ramais. Aqui a gente em Japi, eu acho que faz 2 a 3 meses que nós fizemos um trabalho de regularização da rede de algumas ruas, porque
eu não sei se foi o nome dela, mas eu não lembro. Flávio, foi você que me pediu, fez o pedido para que a gente pudesse dar uma olhada com maior carinho, para que algumas ruas daqui de Japi, elas eram com rede regular, ou seja, tudo de 25 para abastecer várias casas, e isso prejudicava muito o abastecimento. Então, nós iniciamos um trabalho aqui, que foi um trabalho muito interessante, porque a gente regularizou e colocou no padrão. Isso são medidas objetivas e rápidas que a gente pode estar vendo, se algum vereador aqui também identificar que tem alguma rua ainda que está faltando essa regularização ou alguma extensão de rede que possa melhorar a capacidade de abastecer com maior rapidez, a gente está aqui para ouvir vocês em seguida. Nós também, como medida rápida que pode ser feita, é a questão, por isso que eu estava voltando, o fato de ter convidado o Écio, é que geralmente nas cidades que são abastecidas pelas adutoras e que temos problemas seríssimos de abastecimento de água, a gente tem identificado o padrão da cidade. Aquelas pessoas que têm melhor condição de vida, elas fazem um reservatório mais avantajado, e quando aquela água chega no município, ela obviamente vai atender primeiro aqueles que têm uma reservação maior, e muitas vezes quando vai chegar na rua, como o senhor falou, que passou 20 dias, é porque o operador que faz o revezamento, ele fica sempre aguardando se chegou água no final da rua. Quando chega água no final da rua, é que o operador faz o revezamento para outro lado da rua. Então, isso a gente tem identificado, que a maioria das cidades da Conselho Expedito tem esse problema. E isso atrasa ainda mais o revezamento. Isso não quer dizer que as pessoas que têm maior condição de fazer reservação estão erradas. Não, cada um vai procurar a melhor maneira de ser abastecido. E a gente só vai resolver esse problema de fato quando tiver água suficiente e abundante para que todo mundo possa ter água 24 horas por dia, ou seja, o dia todo, o mês inteiro. Salvo nos momentos de quebrar o problema, porque às vezes acontece. Enquanto a gente tiver com esse problema de insuficiência volumétrica, infelizmente o que podemos fazer nesse momento é a questão das fiscalizações, a macro-medição e um revezamento mais contundente, que eu tenho identificado. Eu acho que a prefeita, Simone, né, a prefeita daqui, ela tem me cobrado muito a nomeação ou a contratação de um funcionário para ficar permanente aqui em Japi. Esse funcionário deveria ser daqui, uma pessoa que tivesse um caráter idôneo, que pudesse fazer as coisas assim, mais, eu vou dizer, com seriedade, para que não imparcial, que fosse imparcial, porque às vezes a gente coloca um funcionário da cidade e ele tende a favorecer pessoas de interesse. E a gente não quer assim, porque como trata-se de um bem necessário de primeira necessidade, que é a água, ele precisa que seja compartilhado da melhor maneira possível, enquanto a gente não resolver definitivamente o problema volumétrico da água. Porque a gente tem identificado que o problema da nossa região, eu digo dessa região, mas eu digo aqui do Agreste, nós não temos problema de água, o problema é de condução, de adução de água. Que aí a gente tem identificado que esse governo, mesmo tendo uma série de dificuldades, de coisas a cumprir, tem identificado assim uma seriedade do governo em buscar alternativas, e da diretoria da CAERN também, em buscar alternativas definitivas para melhorar definitivamente o abastecimento de água das cidades do Agreste e do Trairi. Eu não sei se deu para compreender a situação que a gente vive hoje, mas só para vocês terem uma ideia, a Monsenhor Expedito, ela tira água lá da Lagoa do Bonfim.
Ainda essa semana, na segunda-feira, eu participei de uma audiência lá na Secretaria de Recursos Hídricos, para que o secretário do IGARNE e do Recursos Hídricos preparasse um documento para apresentar ao Ministério Público que tem ações contra a companhia para que a gente diminua cada vez mais a retirada de água da Lagoa do Bonfim. No entanto, a gente também tem setores do Ministério Público, outras comarcas, que entraram também com ação contra a CAERN para que a CAERN amplie o volume de entrega de água nos municípios da região agreste e do Trairi, para você ver como é a situação que nós vivenciamos. Um setor pede para a gente diminuir a retirada d'água e outro setor pede também para a gente ampliar o volume de água ofertado no município. Então, eu percebo que isso só vai acontecer quando a gente concluir essa adutora do Agreste. Essa adutora do Agreste, ela como por se tratar de uma adutora onde vai tirar a água do rio, de um rio que é um manancial que leva água para o mar, a gente vai poder tirar bastante água lá e vai ter um abastecimento por muitos anos. Mas enquanto isso, e aí a gente pode programar aqui com os vereadores a questão, eu não sei se ajudaria a questão da fiscalização, a continuar o trabalho que a gente iniciou aqui, eu não sei se foi concluído, até porque, por exemplo, agora mesmo o mesmo trabalho que a gente fez aqui, a gente está com 2 empresas fazendo em Jaçanã. Estamos regularizando o sistema também, porque lá também tem um problema de abastecimento seríssimo em Jaçanã. Aqui, para mim, eu acho que não sei se concluí, pelo menos não concluiu. Pronto, então a gente vai sair daqui com encaminhamento e a gente vê o mapear o que é que está faltando ainda para a gente dar continuidade. Enquanto isso, essa pode se programar, inclusive deixar aqui um cronograma de execução de fiscalização, porque quando a gente faz uma fiscalização a montante do sistema, ela tem uma melhora substancial ajustando do sistema, do meu sistema. Né? Então, como eu já disse, eu estou sempre à disposição dos nobres vereadores, dos prefeitos, das comunidades organizadas. Eu estou sempre à disposição para aqui a gente entrar no entendimento e buscar unir forças e melhorar da melhor maneira possível o abastecimento das comunidades do município da nossa regional. Eu não sei se deu para compreender, mas eu estou à disposição dos nobres para responder qualquer dúvida que, por um motivo ou outro, tenha ficado. Pois não. Eu queria conceder a palavra agora a Écio, fica à vontade de fazer uso da palavra. Obrigado. Tá obrigado. Pode falar. Pode falar que ele vai. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Meu nome é Écio. Eu sou o gestor da unidade de receita. Foi isso pelo convite que a Centro me fez para estar aqui nesse momento hoje. As informações das próximas ações que iremos fazer. Está perto do botão. Pode falar, pode falar. Pode falar. Bom dia a todos. Sem fio, ele estava ligado aí, quando ele bate, está ligado. Oi. Bom dia a todos. Meu nome é Écio. Eu sou o gestor da unidade de receita de Cangará. E, mais uma vez, agradeço a vocês pelo convite de estar aqui com vocês hoje para nós alinharmos aquilo que será realizado. Os próximos passos dos nossos movimentos junto à TR. Como a CEIS iniciou, fez uma abrangência muito boa sobre tudo que acontece na nossa unidade. E outras coisas que eu queria deixar claro aqui, a manobra que é realizada aqui em Japi, realmente do jeito que o senhor falou, nós deixamos ela certo tempo virada para um determinado setor, porque a gente tem que abastecer a cidade de acordo com a geografia do terreno. Às vezes um setor tem uma casa que está muito alta e aquela casa está muito baixa. Não é muito
É corriqueiro o pessoal chegar e dizer, não, nós na casa de determinada pessoa já está com abastecimento durante 5 dias. Só que aquela pessoa que está no setor mais alto, ela ainda não recebeu a água, aí ela fica. Enquanto a pessoa que está com água 5 dias, a gente está na expectativa ainda de conseguir abastecer aquela casa do setor mais elevado. E nós temos, inclusive, Tiago, lá de Tangará, que é o responsável pela realização dessas mudanças, quando do abastecimento de determinado setor, ele tem o contato das pessoas e liga. Aí quando essa pessoa X diz que realmente o abastecimento foi realizado, nós vamos ir aqui, a gente faz a constatação pessoalmente, e quando do abastecimento do setor, a gente abre a manobra para abastecer o setor subsequente. Hoje foi realizada a abertura do setor do mercado e a partir de hoje vai ser abastecido, vai ser fornecido algo para esse setor até o total abastecimento do mesmo. É como o senhor disse, às vezes é bem rápido, com algumas influências às vezes até do tempo, quando chove o pessoal para mais de consumir água e sobra mais água para todo mundo, abastecemos mais rápido. Mas na maioria do tempo, como o nosso Rio Grande do Norte, ele é contemplado com muito tempo de sol, então o consumo de água é bastante elevado. Aí às vezes acontece isso, a pessoa tem um pouco de raiva porque a pessoa do setor X, que é mais baixo, está sendo abastecida há muito mais tempo do que ele. Pega só apenas 1 ou 2 dias de abastecimento. Também levamos em consideração o que a Assis falou, que quem tem um pouco mais de condição tem um reservatório de água um pouco maior e vai juntar água para um tempo maior do que aquela pessoa que às vezes nem reservatório tem e depende totalmente da água fornecida por nós. Em relação às fiscalizações, nós tínhamos um cronograma de fiscalização realizado para algumas cidades, só que a gente vai meio que deixar essas cidades em stand-by e vamos dar um suporte maior aqui em Japi. A gente vai começar primeiramente nos setores rurais, que é de onde sai a adutora. A gente vai primeiro fiscalizar o setor do assentamento Alto da Colina. Depois de feito a fiscalização de lá, a gente vem subindo durante o trecho, entrando também pelos Bom Sucesso 1 e 2, e vamos de lá até chegar aqui, ou até chegar bem próximo. Tá? Finalmente a gente começar as fiscalizações aqui dentro da cidade. Já andamos fazendo alguns levantamentos de pontos que teoricamente tem um consumo a mais de água lá dentro do assentamento Alta Colina e Bom Sucesso, e a gente vai primeiro chegar junto desses pontos. A partir daí, fazendo a fiscalização, a gente vem subindo para outros lugares. Em relação a uma pessoa para ficar aqui de forma definitiva para fazer a realização de manobras e até alguma intervenção caso de algum vazamento, às vezes o pessoal liga para Tangará para denunciar um vazamento que está acontecendo. Aí daqui para que a equipe de Tangará seja mobilizada, deslocar-se de lá para cá, já temos perdido uma boa quantidade de água e já não está muito bem feito o fornecimento e ainda tem esse desperdício. Uma pessoa aqui, ela daria esse ataque inicial de forma bem mais rápida e diminuiria muito esse processo de perda de água. Então a gente já andou conversando com o Vinícius, que é da UADH, que é a Unidade Administrativa de Recursos Humanos, é uma das pessoas que é responsável pelo contrato. O contrato dessas pessoas que vão trabalhar de forma terceirizada para a KR, mas que de uma forma ou de outra termina sendo uma forma de representação da empresa dentro da cidade. Eu faculto a palavra aos novos vereadores. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, responsável pelo escritório da CAE em Tangará, senhor Assis, que sempre também estou em contato, através de telefone, conversar com o mesmo, dizer que a situação daqui de Japi requer muito essa questão desse funcionário. O que a gente tem observado é justamente isso.
muitas vezes, quando é abastecido no setor, se tivesse um funcionário naquele momento, no horário de expediente, já daria para transferir para outro setor. Diminuiria diminuiria nessa quantidade de 20 dias, vamos dizer que diminuiria muito mais. Nós sabemos que quando a CAEP chegou até Japi, essa água chegou, nós não tínhamos esse sangramento lá na Colina, nem tínhamos para o Bom Sucesso, não tínhamos Pedra Preta, Ipueira, e sem falar também as caixas de água que tem no setor. Os chafariz, todo esse povo são merecedor do abastecimento de água, porque nós sabemos que água é para todos. Mas eu acredito que colocando esse funcionário aqui para dar esse apoio, abrisse um local de apoio para que ele ficasse para atender algumas demandas, como antigamente, até como o senhor já trabalhou aqui, fazia, lembra que tinha aquele ponto de apoio para ficar lá, para resolver algumas questões de ligação, de desligamento, atenderia muito. Senhor Assis, hoje a gente vive num tempo difícil. A gente, para se deslocar de Japi, tem como aumentar mais um pouco? Para se deslocar de Japi a Tangará, no máximo a gente vai gastar quase R$50. Nossa população é uma população pobre e muitas vezes não tem o dinheiro nem de pagar a água. Imagine a passagem para ir resolver alguma coisa. Eu sugiro que seja aberto esse ponto e tem que ser revisto também aquela questão da caixa d'água. Eu lembro que há um tempo atrás a caixa d'água funcionava, aqui e acolá nós se deparava, dizendo, a caixa já está cheia, vamos liberar para tal setor. E hoje eu acredito que ela não está nem sendo abastecida. E com esse funcionário poderá ser usado essa caixa d'água, que depois de enchida e liberada quando está chegando, a vazão da água dos pontos mais altos chegará muito melhor. Essa parte aqui do centro, que engloba aqui a rua Manuel Medeiros, rua João Martins de Nascimento, rua João Nicolau dos Santos, são partes baixas da cidade. Mas mesmo sendo parte baixa da cidade, sendo essa mesma dificuldade de chegar à água. Então, o que a gente vê é que tem alguma coisa errada. E se tiver essa pessoa, para que controle, eu tenho certeza que a água, por mais que seja pouca, mas vai dar para todo mundo, e o retorno de um setor para outro vai ser mais bem breve. Por enquanto, são essas minhas palavras, poderia voltar a falar novamente. Obrigado. Faculto a palavra aos demais vereadores. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar o amigo Assis, o amigo Écio, e agradecer pela presença de vocês e ter se disponibilizado até aqui para ouvir a reivindicação dessa casa e também o anseio de nossa população. Como bem falou o colega vereador Simar, é uma situação muitas vezes crítica, porque imagine só uma mãe de família para cuidar dos seus filhos sem água, né? Nem comida no fogo pode colocar. Então, assim, o que a gente reivindica nessa manhã de hoje é que a CAEP tome sim as providências que a gente já vem solicitando há muito tempo. Acho que o amigo lembra que não sei se foi em 2022, eu levei um ofício exatamente solicitando as extensões de redes do município, juntamente com o ex-prefeito Tarcísio, né? E nesse momento a gente já reivindicava um operador que pudesse ficar todos os dias no município para estar vendo essa situação, né? O vereador Pedro, ou não? Só lembrando, foi aquelas exceções que a gente, ao meu dia, estava vendo em todas as ruas. É isso? Obrigado. É isso mesmo, obrigado, Vossa Excelência. Exatamente essas em que a gente, era meio-dia, realmente, era meio-dia, e a gente andando com o colega Cis e sua equipe, exatamente medindo os locais que não tinha, né, a população da CAEP. Inclusive, como Vossa Excelência falou, uma parte já foram realizados o trabalho, mas ainda existe alguns pontos que faltam o serviço. Assim. Eu acredito que você lembra
E o Alto São Sebastião, também a gente andou lá medindo no carro, lembra? O Alto São Sebastião. E esse trabalho lá ainda não chegou. E aí, ainda não. Mas, assim, como o senhor está aqui se prontificando a dar continuidade a esse trabalho, eu fico muito feliz e peço que realmente seja concluído esse trabalho para esses outros locais, trazendo uma melhor distribuição de água às famílias do nosso município. E no mais é isso, colocar essa pessoa para ficar responsável aqui diariamente, né? O ponto de apoio é muito importante, como falou o colega vereador Simar, até mesmo para as pessoas resolverem suas questões de ligação, pedido de desligamento da KR, né? Com certeza ficaria muito melhor para o nosso povo. Então é isso, pedir encarecidamente do senhor, juntamente com sua equipe, olhe com mais carinho para o nosso município, né? Trazendo essas benfeitorias para a nossa população e agradecer o senhor estar aqui conosco, nos ouvindo. Obrigado a todos. A palavra está facultada aos colegas vereadores. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores desta casa, servidores da CAER, que aqui estão, população japiense, bom dia a todos. Eu gostaria de, nesta manhã, na presença dos senhores, ser objetivo nas minhas palavras, bem como nas minhas perguntas. Primeiro dizer que, de conhecimento de todos, a calamidade que o abastecimento d'água no município de Japi passa. Nosso presidente já relatou essa questão e são pontos bem específicos. O primeiro deles é público e notório como está sendo feita a má distribuição da água em nosso município. Segundo ponto, dizer, na verdade, já perguntar ao senhor gerente da regional se existe a possibilidade de nós termos este servidor no município e se existe um prazo para que este servidor aqui esteja. Por que eu faço esse questionamento? Porque no ano de 2021, os senhores vereadores e a senhora vereadora lembram que nós tivemos aqui a presença de servidores da KR e foi assumido naquela época o compromisso de ser enviado este servidor, que inclusive ele iria dar seu expediente lá na Caixa d'Água, no escritório, lá na parte que funciona na Caixa d'Água. E acontece que até o dia de hoje não foi honrado este compromisso assumido publicamente aqui neste Poder Legislativo. Então eu gostaria de saber do senhor se é possível a presença deste servidor e também, se não for, que seja dito aqui publicamente. Outro questionamento que eu faço é se a parceria com a Prefeitura Municipal é possível. Se a gestão municipal tem como disponibilizar, fazer uma parceria com o município para que tenha esse servidor. Talvez o município possa ser parceiro, contratando esse servidor. Até porque a Câmara aprovou um requerimento de minha autoria em 2021, solicitando qual seria o montante que a KR recebia do município de Japi. E em 2022, eu recebi a resposta da KR informando que nos meses de janeiro a setembro de 2021, a KR recebeu em torno de R$ 711 mil dos contribuintes da população japiense. E na mesma resposta foi informado que não houve nenhum investimento no município de Japi. Isso significa dizer que a KR tem arrecadado a contribuição da nossa população, mas segundo dados oficiais não houve investimentos. Bem como foi em 2000, essa resposta foi obtida em 2022. Bem como consta dessa resposta, deste ofício, de que o município de Japi não possuía, à época, contrato vigente com a KR.
outro questionamento que eu faço, se esse contrato existe na atualidade. E por fim dizer que os questionamentos da população são basicamente esses, que nós tenhamos um funcionário, que nós tenhamos o escritório aberto para que possamos melhorar a distribuição da água no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Eu prefiro que a gente ouça os demais vereadores, aí depois, em seguida, Vossa Senhoria responde as perguntas. Pode ser assim? Já que está anotando aí, fica mais fácil. Os colegas vereadores, fiquem à vontade para tutar a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Valéria, público presente, bom dia. Servidores da KM, senhor Assis, Delcio, seja bem-vindo à nossa cidade. O meu questionamento já foi, como o senhor Assis falou, era funcionário local, como o senhor declarou que a gestora já solicitou a Vossa Excelência. Outro questionamento também era a questão que o colega vereador Simar citou. Antes existia o escritório do HE para resolver uma situação mais simples, no caso, uma transferência, uma solicitação de um ligamento, assim. Outro ponto que eu queria citar, como o colega Elcio falou, a análise manobra como é feita, aqui sempre o Alcimar falou, é feita uma manobra no ponto baixo, mas da igreja matriz para o centro puxando é água favorável, já ali na esquina de Patinho de Ivo, puxando para de novo, só vem chegar água com 4, 5 dias, quando eu acredito que já tem aparecido João Nicolau, Gil Costa, e aquele setor ali da frente da igreja, puxando para de novo, é muito demorado ser abastecido. Essas eram as minhas palavras e muito obrigado. Só lembrando que ali aquela rua Virgílio Costa, que é a rua ali do cemitério, quando chega, passa 15 dias com água. A última rua do cemitério, passa 15 dias com água. Aí essa parte é toda uma parte baixa também, que já dá acesso à rua Manuel Medeiros, João Martins e a João Nicolau. Aí, para cá, essa parte de cá, já tem setores que não chegam. Obrigado. Acho tratado os vereadores. Senhor presidente, colegas vereadores, os amigos presentes, Assis, Elcio, bom dia a todos. Queria pegar um trecho de cada palavra dos colegas vereadores e cada vez mais, Assis, a dificuldade na distribuição do município fica difícil. A gente já teve reuniões, já vieram aqui representantes, como o Elcio já veio aqui, e a gente não tem melhorias. A gente sente a dor do município, da população. Hoje mesmo, agora pela manhã, já saiu um caminhão lá de casa para atender alguns familiares aqui em Japi. E fica a pergunta, se vai ficar só na conversa, se vão deixar o efetivo, isso já é cobrança da metade dos parlamentares aqui. Digo isso porque eu já estive presente em Tangará, mês passado, já estive cobrando a CIDS, porque o povo precisa, eles precisam porque eles têm o direito, de ter melhorias. A gente não vê melhoria, a gente vê sim pioras. Eu acho que, de fato, aqui precisa ter uma pessoa efetiva. Eu espero que a CIS aqui, depois ele vai poder explanar mais uma vez. Se é necessário, o poder público também, o poder executivo,
poder ajudar de uma forma ou de outra para ter essa pessoa aqui para a distribuição ficar boa, porque até agora a gente vê as dificuldades. Todo dia é cobrança, todo dia é a população em cima. Então aqui a gente é a voz do povo, né? Então a gente sempre, independente de quantas vezes for necessário, a gente vai estar cobrando, porque é o direito de cada cidadão e da criança. Obrigada pela parte, se for necessário, tocar. Algum colega vereador tem mais alguma pergunta a fazer? Só aqui analisando a palavra de cada um, me veio aqui uma ideia, eu não sei se é possível. A gente sabe que o abastecimento é feito por gravidade, e o local mais baixo sempre vai ter um período maior de tempo com abastecimento. Mas assim, se a gente colocasse registro, digamos assim, a rua de corte 100 metros, o local mais baixo atinge metade, 50 metros. Se nessa metade colocasse um registro para que o funcionário fizesse o acompanhamento, uma vez visto que o setor mais baixo já está completo, já está abastecido, fechava o registro e deixava só para a parte de cima. Acredito eu que poderia ajudar também, né, o abastecimento mais rápido desses setores mais altos. É uma ideia que me veio, quis colocar para vocês e assim, vocês analisam se realmente é possível e se ajudaria de alguma forma. Obrigado. Senhor presidente, me permite novamente, esses registros eu acredito que já tem, né? Esses registros para as manobras já tem. Eu sugiro o seguinte, tendo essa pessoa aqui em Japi para fazer essas manobras, enchendo aquela caixa d'água, que eu não sei a capacidade, mas eu acredito que chega a mais de 50 mil litros de água, ou acho que 100, por aí assim. A prioridade de encher ela, quando estiver abastecendo, no momento a cidade parada, por exemplo, mas na hora que soltar essa água da caixa d'água e vão aqui estava vindo, será que essa pressão não chegaria com mais força nas residências? Fica a indagação. Feitas as perguntas, eu só queria também me associar às perguntas dos colegas vereadores, e a minha pergunta é em relação ao que o colega Assis disse, que a água estando em uma rua, quando chega no final da rua, aí é que é feita a manobra, mas se não tem um funcionário, como é que esse funcionário fica sabendo que aquela determinada rua já foi abastecida, sendo que ele não está fixo aqui na cidade? Essa é a minha pergunta. Fique à vontade para responder as perguntas, as quais foram indagadas pelos colegas. Bom dia mais uma vez. Eu vou começar a responder pelas colocações do vereador George. Eu não lembro bem se foi em 2019 ou se foi em 2020, que de fato nós tivemos aqui uma reunião. 2021. E de fato a gente tinha alinhado que desde aquela época já se identificava a necessidade de ter um funcionário aqui. E na nossa concepção, esse funcionário, a gente conseguiu uma moto para que o funcionário... Nós tentamos trazer Daniel para cá, para ele morar aqui, que era funcionário da casa. Naquela época, no Macaé não tinha nem contrato para contratar e nem concurso vigente. Então, naquela época, na nossa concepção, a gente tinha atendido, quando a gente conseguiu uma moto e colocou o Daniel disponível para vir. Inclusive, nós ofertamos para Daniel vir morar aqui com a gratificação de periculosidade por uso de uma motocicleta. Infelizmente, ele optou por continuar morando no Tangará e ficava vindo para cá, que na verdade não atendeu a contento os anseios daquela reunião que nós tínhamos acertado. Acho que só no final de 2022 para o início de 2023 foi que a companhia, por ter optado em não fazer mais concurso público para contratar funcionários da casa através de concurso, eles fizeram um termo de referência
e defragrar um processo licitatório para contratar funcionários terceirizados. Que isso, na verdade, só começou essas contratações a partir do meio do ano de 2023, se eu não estiver enganado, para cá. E aí, primeiro, foi as necessidades prioritárias da companhia, que era de abastecer a essa demanda dos grandes centros, e só agora é que nós, de fato, estamos chegando em alguns municípios de ordem menor com essas contratações. Então, eu acredito que esse ponto ele vai poder ser atendido agora. Com relação a prazo, eu não tenho como dizer, não, George, eu vou garantir que daqui a tantos dias eu vou ter um funcionário terceirizado, porque essa demanda ela não é simplesmente, ou seja, contratada por mim. Eu simplesmente abro um processo, a partir de hoje eu vou fazer uma ata dessa reunião aqui e vou colocar como prioridade máxima dos encaminhamentos dessa reunião a contratação, ou seja, a permanência de um funcionário aqui. Já com relação a prazo, eu não posso ser leviano aqui e dizer que daqui a um mês vai estar um funcionário aqui, mas eu me comprometo em batalhar e lutar, ficar cobrando para que seja no tempo melhor possível. Esse é um ponto. Outro ponto que você falou foi a possibilidade da parceria. sim, com relação com relação à parceria da prefeitura, por se tratar de um processo permanente, do ponto de vista de imparcialidade, a gente acha melhor não, porque nós já temos experiência de outro canto que a gente aceitou um funcionário da prefeitura, e o funcionário ele simplesmente estava para atender muito mais os desejos locais e que o desejo do bem comum. Então, do ponto de vista de imparcialidade, a gente acha melhor para esse caso não. A gente tem aceitado uma série de parcerias com a prefeitura para extensão de rede, escavação, a prefeitura entra com escavação, a gente entra com material e equipe técnica. Nesse caso, a gente tem aceitado muitas parcerias, inclusive Japi, ela tem sido parceira nossa nesse sentido quando a gente precisa. Se eu não me engano, teve outra questão que você abordou. Deixa eu só anotar duas. A abertura do espírito da caixa d'água. Não, o ponto de apoio é o seguinte. Olha, Japi ela é polarizada com Tangará. Tangará é uma cidade bem mais polo e do ponto de vista econômico, sim, você falou do investimento, lembra aí para mim não esquecer da questão do investimento. E também no contrato, do ponto de vista de abertura do escritório, ela fica muito à mercê do gestor. O gestor que ele é responsável por gerir 2 ou 3, eu acho que aqui são 3 cidades que são polarizadas com Tangará, né? Japi, Tangará e São Bento do Tairi. Então são 4 cidades. Eu tenho orientado ao chefe do escritório, inclusive eu tenho batalhado dentro da companhia para que a gente reforme alguns escritórios que estavam até assim com um aspecto feio, em algumas cidades que não têm atendimento, porque as agências reguladoras ela não nos obriga a ter atendimento presencial, presidente, em cidades que tenham menos de 5.000 ligações. Mas do ponto de vista de bom senso, eu tenho orientado a minha base, ao chefe do escritório, que dê pelo menos um dia por semana, ou uma manhã por semana, de atendimento presencial a todas as cidades que são polarizadas. Por exemplo, a cidade de Campo Redondo ela é polarizada com Coronel Ezequiel, Jaçanã, Sítio Novo e Laje Pintada. Então, recomparando o escritório dessas outras cidades, como Jaçanã, eu determinei, juntamente com o chefe do escritório, Zé Armando, que ele desse um dia por semana, fizesse um atendimento assim mais democrático, ou seja, um dia por semana, fosse dar um atendimento em Jaçanã, outro dia fosse para Coronel Ezequiel, e
ficasse a maior parte dos dias na cidade polo, que é, no caso, lá é Campo Redondo. Eu acho que isso é um alinhamento que o próprio S pode estar fazendo com o chefe do escritório, para que ele possa dar uma presença pelo menos um meio-dia por semana, que é, assim, mais do ponto de vista de bom senso, mas não do ponto de vista de obrigatoriedade. Só para vocês, a gente ser bem sincero, que hoje a CAERN ela tem várias tecnologias que o objetivo futuro é que esses escritórios todos sejam extintos, a exemplo da COSERN, que através dos aplicativos as pessoas possam ter acesso direto, sem precisar mais de atendimento presencial. Essa é uma questão que está se instalando a cada dia, que tem avançado dentro da companhia. Só para título de conhecimento, mas a título de bom senso, eu solicito que isso possa inicialmente ver aqui um dia mais interessante, ver como é que está a base de apoio aqui, se não tiver condições de atendimento, a gente possa fazer uma reforma, e essa reforma eu posso até ver com as empresas que a gente tem contrato, para ver a possibilidade da gente dar. Estou dizendo uma possibilidade, não estou dizendo que isso vai acontecer. Pode ser que Cláudio diga, não, vocês eu vou organizar lá um dia, porque isso não é uma obrigatoriedade hoje diante da política da companhia. Só para ser sincero com você. Outra questão é com relação ao contrato que você falou, inclusive aqui tem solicitações da prefeitura em andamento, que está em stand-by em virtude daqui não tinha vigente o contrato de programa com a CAERN. E ultimamente, depois de toda essa movimentação que teve, a prefeitura solicitando, eu não sei se teve outro vereador que solicitou a questão, porque é tanto das cidades, tanto dos vereadores, tanto dos pedidos, que eu não me recordo bem se teve mais algum vereador aqui que solicitou a questão do abastecimento da água do Barra do Japi, que era retirar o chafariz e colocar a água na extensão de rede nas casas das pessoas. A gente já tem cobrado. Pronto, e a prefeitura, ela sempre tem cobrado. E eu também sou favorável, porque do ponto de vista de gestão da água, que a gente tem a maior dificuldade é gerenciar a pouca água que nós temos, eu acho que os chafarizes, muitas vezes, é muito desperdiçada a água, porque as prefeituras não têm condições de controlar bem a água dos chafarizes, e geralmente a maioria dos municípios, aquelas águas não são pagas para a companhia. Então, mas fica numa conta negativa da prefeitura. A água do chafariz fica como cobrança, ou seja, aquela água ela teria que ser paga. Muitas prefeituras não pagam, eu não sei se o caso daqui, eu acho até que está em dias, eu não tenho certeza. Então, existe uma proposta do município, uma solicitação do município, para que a gente faça a extensão de rede na Barra do Japi, em detrimento da supressão do chafariz. E a gente caminhou bastante, até porque seria um desejo meu que todo mundo tivesse água nas casas e não no chafariz, porque a gente controlava melhor e cada um pagaria sua conta, tirando esse ônus do município. Quando a gente caminhou o suficiente, eu achava até que ia dar certo, 2022, início de 2023, foi identificado que o município não detinha contrato de programa vigente com a CAERN. E quando o município não tem contrato de programa vigente, devido à nova lei do marco regulatório, a gente fica impedido de fazer novos investimentos no tocante às ampliações do sistema ou incorporação de novos sistemas, ou melhor dizendo, investimento de ordem maior. Porém, depois daquele período, as prefeituras e o nosso setor de contrato de programa, que é conhecido como a GCP, Gerência de Contrato de Programa, ela buscou junto às prefeituras uma nova modalidade de contrato. E no caso daqui foi feito um contrato de prestação direta. Prestação direta são contratos que nos impedem de fazer grandes investimentos, porém a gente pode fazer investimento de ordem menor para abastecer o que já tem, para manter o que tem. Mesmo assim, diante dessa situação, a companhia, através da identificação de uma real necessidade que tinha aqui em Japi, da regularização do sistema
que já era obsoleto, que foi a gente fazer a adequação, padronização e regularização de várias ruas da cidade. Se eu não estiver enganado, aqui foram 5 ou foi 6 ruas que nós fizemos, inclusive ruas longas, né? Então, essa primeira etapa nós concluímos. Eu pensava que tinha concluído todo o centro, eu não tenho certeza, porque são muitas cidades, mas para mim, inclusive a gente fez um relatório finalizando esse investimento e eu não sei se antes de 2022, como a Vossa Excelência colocou, que a gente não fez investimento, mas de 2022 para cá nós fizemos uma série de investimentos aqui, e a gente pretende dar continuidade nesse investimento com relação à regularização de algumas ruas ou pequenas ampliações que ainda julguem necessário. A outra questão é com relação à identificação que eu tive. Não é uma questão só de Japi, mas como eu falei no início da minha primeira fala, que eu identifiquei que a CAERN ela tem uma necessidade urgente de substituir todos os equipamentos das estações de bombeamento que nós temos hoje. E no caso daqui de Japi, a semana passada, quando teve aquele movimento, eu procurei saber do gerente das grandes adutoras como é que estava andando o processo de aquisição dos novos equipamentos da estação responsável direto pelo abastecimento aqui, que é a 16, a B16, a EB16. Então a EB16 ela vai receber, eu acho que até, eu vou ser pessimista aqui, até o final de outubro, todo equipamento novo. Dois conjuntos de motobomba, bomba oficial e reserva, com todo equipamento eletrônico automatizado, para que a gente possa melhorar. Já com relação à energia, eu digo que um grande problema que hoje nós enfrentamos é a questão da energia. A gente tem uma série de problemas muito sérios com relação ao fornecimento da energia hoje ofertada pela companhia COSERN, que ela tem uma oscilação muito grande e não foi estar dando problema nos nossos equipamentos, mas sempre quem leva as pancadas somos nós. Eu até já coloquei para a diretoria que a gente precisava instalar procedimentos no sentido de ser ressarcido pela série de prejuízos que nós vamos tendo devido à má qualidade da nossa energia ofertada pela companhia. Então, eu acho que eu respondi sua pergunta. Eu não sei se teve mais alguma coisa que eu A minha em relação Foi o que perguntei. a caixa d'água foi... A caixa d'água é o seguinte, geralmente essas caixas... Sim, também teve uma questão de ter um setor que tem sempre água, né? Sim. Eu vou falar sobre isso o seguinte: quando esse projeto for executado, quando a moção expedita ela foi concebida para abastecer 20 cidades. Depois teve reivindicação das outras cidades que não tinham sido contempladas pelo abastecimento da água e entrou mais 10 cidades, completando 30 cidades abastecidas pela moção expedita. Mais 30 cidades. E hoje nós temos, além das 30 cidades, nós temos 280 comunidades rurais que são abastecidas pela moção expedita, inclusive tem comunidades rurais que elas são maiores do que certas cidades. Então isso inflou muito a necessidade de água. Tanto que as nossas estações de bombeamento, a EB1, que fica lá na Lagoa do Bonfim, ela trabalha 24 horas no máximo que pode mandar água, na EB1, lá na Lagoa do Bonfim. Que além da lagoa, que a gente capta lá em torno de 600 metros cúbicos de água hoje, a gente tem 7 poços ao entorno da lagoa, que tira mais 600 metros cúbicos, e tem a bateria de 12 poços lá no complexo do Boa Seca, que a gente tem 12 poços em funcionamento, completando 1.550 metros cúbicos de água que vem dessa região. Quando a gente tem um problema numa EB lá do início, aí toda essa cadeia de produção de água é prejudicada. Então, aí vocês imaginam, todo aquele processo de manobras que a gente já tinha no município, tudo isso é prejudicado. E é por isso que, às vezes,
um caso que acontece lá em Tangará afeta muito mais aqui do que em Tangará, porque é mais fácil chegar água em Tangará do que aqui, no final. Né? Eu não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, a questão da caixa d'água. Sim, aí a questão é que quando esses projetos eles foram executados para atender em tempo real, todo o tempo, o centro da cidade. Só que depois que chegou lá, a cidade foi se expandindo. E no que ela foi se expandindo e nós fomos estirando a nossa rede de abastecimento, aquelas redes de abastecimento mais distantes e mais altas, com a topografia desfavorável, elas foram sendo prejudicadas. Mas aquele setor de entrada da cidade, ele sempre vai ter água. Então hoje nós estamos encontrando uma alternativa chamada balanço hídrico, que é a questão do resiste. Primeiro a gente encontrou uma solução chamada de setorização. A gente setorizou para poder dar a condição de fazer as manobras. E agora nós já estamos com uma nova tecnologia chamada de balanço hídrico, que eu acho que a gente pode incluir como encaminhamento aqui a solicitação de um balanço hídrico da cidade, como eu estou fazendo hoje em Nova Cruz. Nova Cruz tem uma série de dificuldades no abastecimento. Balanço hídrico é a gente fazer um mapeamento, fazer um estudo técnico, fazer um mapeamento de instalação de válvulas reguladoras de pressão. Aí a gente vai instalando válvulas, quem faz é o serviço de engenharia nosso. E esse balanço hídrico a gente instala essas válvulas e as válvulas liberam a água de acordo com a necessidade daquela rua, daquela necessidade. E segura um pouco a água dos campos mais baixos. Para isso, a gente precisa da funcionalidade da caixa d'água daqui. Eu não sei se a caixa d'água daqui está funcionando e o que é que ela atende. Né? Isso não... Assim, eu sugiro até que após esse reunião, dê uma passadinha por lá para ver a situação, como se encontra, já que se encontra na cidade, é bem pertinho. Tudo bem, para ver logo, com certeza. Então a gente pode ver essa questão para cá, do balanço hídrico, mas eu sempre permito, como eu disse numa reunião da diretoria, que os caras estavam pensando, o pessoal lá estava pensando, que só a questão da instalação das válvulas era suficiente para resolver o problema. Não é. Se não chegar, pode fazer o que quiser, não vai atender de forma nenhuma. O que a gente tem que fazer, na verdade, eu acho que aí os vereadores, juntamente com os prefeitos, acionar seus deputados, a prefeita Simone, atender aqui, por favor. Atender aí, direto aqui, então. Olha, os vereadores acionar seus deputados, pedir os deputados para se reunir com o governo, com a governadora e buscar essa questão da adutora, porque às vezes eu tenho identificado, assim, eu sei que todo mundo quer água, a necessidade principal é água, e às vezes a gente tem uma visão, eu disse isso em Nova Cruz, e não quero que vocês se ofendam de forma nenhuma, mas às vezes a gente tem uma visão pequena para resolver os problemas. Isso para aqui pode ser um problema pequeno, mas na verdade isso é um problema muito maior do que essa preocupação de vocês. Ele é um problema de abastecimento de uma região do estado, não é um problema apenas do município de Japi. Né? Então, eu acho que se vocês fizerem aqui um documento, solicitar que batalhem por essa cultura do Agreste, aí sim, nós vamos estar resolvendo, inclusive vai estar contribuindo, ajudando muito a companhia a gente resolver e sanar um problema de ordem de abastecimento, que para mim é uma das melhores políticas que a gente poderia enveredar e lutar por ela. Seria a melhoria de um sistema de abastecimento capaz de dar uma folga por 40, 50 anos, como foi feito quando a Monte Expedito ela foi instalada. Quando ela foi instalada, a gente não tinha esse problema, na verdade. A gente não tinha esse problema de abastecimento. Só depois de um certo tempo, com o crescimento da população, o desenvolvimento das cidades, foi que a gente começou a perceber que a água era insuficiente, para a necessidade da cidade de hoje. Né? Tem mais alguma coisa que eu faltei? Dentro da minha pergunta, na sua explanação, já entendi, mas foi a questão de o funcionário saber quando a água chegar no final de uma determinada rua,
Sendo que esse funcionário não está aqui, de que forma ele sabe que já foi contemplada a rua? Foi essa a pergunta. Olha, eu acredito muito no funcionário da companhia, da CAERN. Eu tenho uma experiência de campo. Eu acho que eu comecei na CAERN lá dentro do buraco. É por isso que eu digo, às vezes eu vou com uma reunião com um monte de engenheiro e quando chega lá, o que eu digo é prática pura, é conhecimento, não é negócio que o cara foi para a faculdade aprender. Desde a CAERN, eu conheço desde o buraco até o setor de cima. Então, o operador da companhia, ele tende, devido à efetividade do serviço, chega um ponto que ele tem na mente o tempo que ele deveria gastar para chegar no tal campo. É tanto que eu digo no menino o seguinte: rapaz, eu olho para uma casa assim, se ela tiver relógio, eu digo qual é a conta dela. Eu olho para uma casa e digo quantas pessoas ela vai demorar tanto, eu digo qual é o valor mais ou menos da fatura que deve vir. Quando aquela fatura não vem daquele jeito, eu digo tem um gato aqui. Porque é devido à experiência que a gente adquire no tempo, no dia a dia. Você adquire uma experiência a ponto de aguçar a sua capacidade de seleção, a ponto de dizer, não, eu vou deixar aqui porque eu sei que aqui só vou poder mudar isso aqui amanhã. Mas eu acredito que se a gente conseguir colocar um funcionário direto aqui, isso pode ser melhor até para desencargo de consciência. Viu, presidente? Mas eu vou me comprometer aqui de batalhar para que a gente possa contratar uma pessoa para ficar permanente aqui. Tá bom? Senhor Assis, me permite novamente, peço desculpa por perguntar tanto, mas se estamos aqui é para tirar as nossas Com dúvidas certeza. e sugerir. Nós temos aqui no nosso município um funcionário da CAERN que trabalhou no passado, inclusive essa também trabalhou, por sinal, muito bem naquela época, a demanda da água. Eu acredito que não tinha o assentamento Alcacolina nem com sucesso, a água chegava mais favorável e era bem regular naquela época. Eu lembro que essa. E tinha Teógeno que trabalhou aqui também na época, que às vezes o pessoal reclama do santo da casa, mas quando perde, aí se arrepende. Na época que Teógeno trabalhou aqui, e hoje eu acredito que ele não queira trabalhar mais, já vi lá na minha casa, vou citar a minha casa, chegava água de 3 em 3 dias. E isso não era só na minha rua, era em todas as ruas, regularmente de 3 em 3 dias tinha água. O que era que acontecia? Muitas vezes, quando ele percebia que o setor estava abastecido, ele saía de 3 horas da manhã, de 4, de 5, dependendo do horário, ia lá e já fazia manobra. Por ele conhecer na realidade da cidade, era mais fácil ter esse controle. Aí a pergunta é, será que não teria como trazê-lo novamente, dar uma gratificação, não sei como seria, porque por ele ser daqui, ele vê a realidade. Não sei se ele quer voltar, porque também ele sofria esse tipo até de cobrança do povo por achar que em 3 dias era muitos dias, e agora com 20, né? Seria uma das coisas que poderia ver com ele, se uma gratificação, já que ele é efetivo do Estado, da CAERN. Hoje ele é do setor de bombeamento, né, Edson? Ele mora onde? Mora aqui em Japi. Mas ele é de onde? Ele está trabalhando onde? É 16. Ele quer vir para cá direto, aí vai ver 16. Eu acho que ele não quer sair da A questão é que eu acho que ele não quer ficar. Essa é a questão. Ele é daqui, mora aqui. Quando se fala numa gratificação, acho que muda tudo, né? Acho que por alto o problema é esse mesmo, de tanta reclamação que ficou meio, pelo menos é o que eu acho, mas... Seria possível, você poderia... Olha, se ele tivesse interesse de vir para cá, como ele mora aqui, e de assumir como chefe, como operador daqui do município, eu transfiro ele amanhã. Agora, vai depender dele, porque geralmente... Eu até pergunto à população, na época de Teógeno, o que é que vocês acham? De 3 em 3 dias, era ótimo. Vinha água até casa que deixava as caixas sangrando, ele chegava de madrugada batendo e estava dentro de água, sangrando. Procure no banco.
fazia isso? Luana, Antônio Japi. E olha que o setor que eu moro é o setor alto, viu? Nunca faltava água. Vem a Luana aí, a secretária de Assis. Aí ela ou Evelyn, procure Evelyn. Que horas são? Sim. Ixi, não tá A caixa d'água neste momento, Evelyn ou Luana? a caixa d'água está funcional, certo? E a gente fez até uma manobra na caixa d'água que, quando a caixa d'água enchia até o extravasor, ela ficava jogando água no rio. Perdia, a gente tinha um desperdício de água, a gente perdia tudo aquilo. A gente fez uma manobra na caixa d'água que, quando tu tocar preenchimento dela, ela vai realmente extravasar, mas ela extravasa para dentro da rede. Nesse momento, a caixa d'água, a gente tinha reclamação que... Tá aqui? Sim. A gente tinha a reclamação de que a caixa d'água anteriormente ela enchia até extravasar. Aí o pessoal filmava o desperdício de água e a gente fez essa manobra de o extravasor cair para dentro da rede. A gente não perde mais nada de água lá dentro. E também foi falado que determinado setor demora muito. Com o crescimento da cidade, as tubulações, a gente foi adequando ela de acordo com o crescimento da cidade. Às vezes essa casa X está no mesmo alinhamento da casa que chegava ao primeiro. Só que a tubulação foi feita pelas ruas mais distantes e ela demora um pouco até chegar nesse ponto de abastecimento. Também foi solicitado como é que o operador, mesmo estando em Tangará, ele sabe quando do abastecimento do setor. Eu não sei se eu já falei, mas a gente tem o contato de algumas pessoas que são importantes no abastecimento, porque são aquelas casas mais complicadas de abastecer. A gente tem o contato dessas pessoas e às vezes a gente nem liga. E a pessoa daqui, usando da boa fé que ela tem, ela liga e nos fala, não, aqui já abasteceu. E não duvidando da pessoa, mas a gente tem que ver, e a gente tem o número desses hidrômetros, a gente pega uma leitura, além da pessoa confirmar que chegou água, a gente confirma a leitura passada com a leitura atual, que é a quantidade de água que adentrou o ramal dela, e a gente ainda confirma abrindo às vezes o hidrômetro. Saiu água, tendo a confirmação da pessoa e a leitura, e mais a nossa constatação visual, pessoal, a gente vê que aquele setor está abastecido. Agora é isso, o setor que às vezes demora 2 dias para abastecer hoje, daqui a 10 dias, talvez não seja mais 2 dias, talvez a gente tenha, por causa dos problemas oriundos das outras adutoras, e Bocita para cá é muito tempo, cada uma que para o tempo de reposição dela, aí demora mais um pouco. E como já foi abordado, ela é uma cidade que é na ponta da rede, às vezes o abastecimento é um pouco mais demorado. Pode falar disso então, para ele concluir a fala. Quando tem um abastecimento, como foi ligado lá o valorista, já ontem ou foi já hoje, eu pude constatar todos os vazamentos. Isso prejudica o abastecimento nas demais redes? O abastecimento sempre é um problema recorrente, infelizmente. Mas o vazamento ele atinge muito, porque às vezes aquele água que é derramada durante 2, 3 meses é exatamente o quantitativo que seria necessário para abastecer. Não de forma satisfatória, mas iria ser o abastecimento de algumas casas no setor mais alto, porque o pessoal do setor mais baixo vai estar sendo contemplado com água, mesmo com aquele vazamento. Mas é interessante você nos repassar esse vazamento, que a gente já mobiliza a equipe e já pode vir. Como o colega vereador Alcimar sugeriu você fazer uma visita à caixa d'água, você indo para a caixa d'água já vai ver o vazamento lá próximo. Aqui, se eu não me engano, em frente à igreja adventista ali, se eu não me engano, tem um vazamento. É aí onde entra a necessidade da pessoa que já teve. Veja só, desperdiçando água, porque justamente não tem uma pessoa que vá lá e faça esse serviço. Em relação à mão de obra, não temos nesse momento disponível o quantitativo de operadores que nós queríamos ter
Porque nesse momento a equipe de Tangará, que é composta por 3 operadores, eles estão dando suporte em Tangará, estão dando suporte aqui em Japi e também em Segundo. Nós temos uma área territorialmente muito grande, com não tantas pessoas quanto necessário. Inclusive eu, que sou gestor da unidade, quando o Assis ligou para a minha presença aqui hoje, eu estava em um vazamento. Mas também outra forma que nós temos de fazer, não é sobrar, é disponibilizar um quantitativo um pouco maior de volume de água para cá, é fazendo o desligamento dos Bom Sucesso. A gente poderia muito bem voltar a revezamento do Bom Sucesso, na qual a gente desligaria durante o período da noite, uma vez que o pessoal lá tem água, desligaríamos. Antes fazíamos isso 2, 3 vezes por semana, desligaríamos de 5 horas da tarde e voltaríamos para Tangará. E o abastecimento de água daqui do assentamento será suspenso temporariamente para que aquele volume de água fosse cedido aqui para Japi, para a sede. Vou entrar em contato com o pessoal da Tangará, vamos alinhar para ver a possibilidade de nós voltarmos mais uma vez com esse revezamento, para sobrar esse volume de água aqui na cidade. Da mesma forma que tem esse revezamento aqui no município, eu acho que é necessário. Eu sei que eles precisam, mas esse revezamento lá com Alta Colônia aqui, eu acho que se faz necessário. Porque lá, por enquanto, está tendo todos os dias, não é isso? Então, tendo esse revezamento, vai sobrar algo aqui para a Japi também. Não falo mais por hoje. Pelo amor de Deus, não fique sem falar, não. Assis quer concluir o raciocínio de Vossa Senhoria? Se você lembrar onde eu estava. Boa pergunta. Você estava na questão do contrato, dos contratos. Então, foi feito um contrato de prestação direta e a gente está autorizado a fazer investimento para manter o que a gente tem. Qualquer outro investimento de ordem maior se faz necessário apresentar para a microrregião. Eu não sei se vocês sabem o que significa microrregião. Depois da lei do marco do saneamento, que flexibilizava as companhias de abastecimento e esgotamento sanitário, flexibilizava para que qualquer outra empresa pudesse concorrer. Só que eu sempre defendi que o sistema de abastecimento de água e esgoto se mantivesse sob o tutela de uma empresa pública. Por quê? Porque as empresas públicas, elas não, a princípio, a priori, elas não visam lucro. Elas têm muito mais uma questão, elas visam muito mais uma questão social do que o lucro pelo lucro. Já as empresas privadas, elas só iam querer abastecer nas cidades onde tivesse lucro. Aquelas cidades que não tivesse resultado positivo, elas não iam querer abastecer. Então, aqui no estado, o governo do estado achou por melhor transformar o estado em 2 micro-regiões. A micro-região Seridó e a micro-região Oeste. Litoral Seridó. Para que qualquer empresa que venha ganhar concessão, ela seja obrigada a aceitar uma fatia do estado. Porque senão, se não fosse assim, por exemplo, a cidade daqui pode não dar lucro devido às despesas de energia que a gente tem lá, despesa de manutenção com o pessoal. Porque quando a gente coloca o funcionamento da adutora, não é só a EB16 que é responsável pelo abastecimento daqui, mas sim toda uma cadeia de estações de bombeamento, desde a EB1, desde o Boa Cinca e desde os postos no entorno da Rua do Bonfim. E uma fatia daquela despesa é para Cinto ou para Japi. Então, foi feita essa micro-região. Então, qualquer investimento grande que o município necessite, ele pode apresentar esse desejo junto à micro-região. Nas reuniões que tem, reuniões mensais, quando tem,
o município, se tiver alguma dúvida, vocês podem procurar a GCP, uma pessoa de Sayonara, que ela vai explicar bem direitinho como seria a entrada do pedido do município para fazer investimento de ordem maior. Essa moça aqui, como é seu nome, né? Valéria, me perguntou como era que estava a situação do Barra do Japi. A Barra do Japi, ela tinha justamente parado a discussão em virtude de ser um investimento grande e que o município naquele momento não tinha nenhum tipo de concessão com a CAEM vigente. E aí foi feita a prestação direta e esse mês agora o presidente da CAEM ele assinou um contrato, assinou um projeto, assinou um contrato que a gente tinha solicitado da gente fazer as extensões de rede para ser mais rápido, para não demorar tanto. A gente contratou uma empresa, fez um processo muito grande para o estado todo e só na nossa regional a nossa fatia são 25 quilômetros de extensão de rede. Isso fatiado nas cidades da região, né? Então, foi aprovado agora. Eu acho que agora sim a gente pode reabrir a discussão sobre Barra do Japi. Só que Barra do Japi, eu tenho observado que lá em Barra do Japi é mais complexo do que o que a gente pensa. Se vocês observarem bem, aquele chafariz de Barra do Japi, ele é responsável pelo abastecimento de Barra do Japi, mas tem várias casas que ficam distantes que também se abastecem com água. E quando a gente fizer toda a regularização do sistema de abastecimento de lá, que cortar o chafariz, como é que vai ficar o abastecimento daquelas casas que ficam? Às vezes quando passa aqui na frente do Barra do Japi, vê umas casas lá no fundo, que fica distante. Como é que vai ficar o abastecimento desse público? Então eu acho que vocês têm que reavaliar ou têm que avaliar novamente a real necessidade de tocar esse projeto para frente. Eu até falei com a prefeita, eu disse, a senhora tem o direito de buscar, de continuar buscando. Eu acho que agora até está mais fácil de ser atendido. Porém, quando a CAEM fizer essa interligação, aí vai ter uma demanda que vai também gerar negativamente para o município. Sobre, de fato, a comunidade Barra do Japi, ela é um pouco extensa, né? Só que eu acho que poderia ver a situação, porque as casas próximas são abastecidas. Que de fato, a gente já até comentou lá, e eu abuso sempre, vocês sabem que eu estou vendo aqui que o seu celular não para. E você está longe. Imagine nós que estamos representando o povo aqui, todos os dias a gente tem sido cobrado. O que acontece? Lá eu acho que a comunidade tem 150 moradores, os 150 tem que ter vez. Né? A cobrança lá é diária. Tem outras pessoas que agora recentemente cobraram, que tem o material de fazer a ligação para as suas casas. Mas quem tem água, que tem que colocar as suas mangueiras, não libera para os demais. Então, o problema da Barra do Japi é esse. 14 moradores comprou com o seu próprio dinheiro as mangueiras, estão ligadas para as suas próprias casas, mas os demais, eles não têm. Para você ter uma ideia, a comunidade hoje de Barra do Japi, o pessoal de Japi tira água lá. Eu vejo muito reboque lá. E passam por horas para encher 1.000 litros. Eu já chegou o período, eu não coloquei o pico ainda para tirar água de lá, porque é muito tirada de água. E eu fui bem ciente. Qualquer momento eu vou colocar o meu pico lá para tirar água para abastecer o resto da comunidade. Barra do Japi. Nós sabemos que o pagamento lá é altíssimo, é 7 ou 8 mil por mês. A população é ciente que é esse valor. Comunidade Barra do Japi, 7 ou 8 mil por mês. Então, eu acho que o direito de um é o direito de todos. Então, que seja avaliada a necessidade da gente dar continuidade ao processo de atendimento direto, que seria a instalação das extensões de rede necessárias para contemplar a maioria das casas, pelo menos as casas que estão no entorno ali, porque a Barra do Japi é uma comunidade um pouco complexa, porque as casas
não são juntas, são distantes uma casa da outra. E a partir do momento que a companhia aprovar o projeto, eu acredito que vai ficar casa sem ser abastecida devido à distância, né? Porque hoje a CAERN é uma exigência que a CAERN atenda àquilo que tem a viabilidade econômica também. Não dá para você pegar e fazer um investimento, como eu tenho uma amiga ali que quer que eu faça uma extensão de 12 quilômetros para abastecer 6 casas. Não tem como fazer isso. Do ponto de vista econômico, seria muito mais barato se botasse um carro pico por mês essas 6 casas, que daria o suficiente de que a gente fazer uma extensão de 12 quilômetros para abastecer 6 residências. Então tem essas questões, mas isso aí é uma questão que eu não estou dizendo que é impossível, não. O próprio município, os vereadores, o prefeito, se unir e avaliar o que é melhor e dizer, não, a gente quer tocar essa discussão do abastecimento do Barra do Japi, que a diretoria já está ciente, porque todos esses problemas eu levo sempre para a diretoria. O diretor Tiago Índio é uma pessoa que tem, assim, um desejo muito grande de sanar os problemas hídricos das comunidades, do município, né? E eu tenho certeza que vocês serão bem recebidos no caso de reabrir essa discussão juntamente com a prefeita e até uma reunião mais ampliada com a presença das instâncias da companhia da CAERN. E o que for melhor para vocês, nós estamos aqui para batalhar junto à diretoria a possibilidade de atender da forma que vocês julgarem pertinente. Posso perguntar uma coisa? Pois não. Você fala em lucro de empresa, ok. Tudo a empresa visa lucro. Só que na hora de ter um funcionário para vir olhar as residências que estão sem hidrômetros, captando água, o famoso gato, não tem um funcionário para ver isso. Quer dizer, a minha casa tem uma caixa de 500 litros. A da minha vizinha não chega na casa dela, porque quando deixa a minha, tem uma do meu lado que tem 5.000 litros. E a minha é descida. Então, quer dizer, essa casa, e não paga. Entendeu? E fora os outros, eu toco a capela. É descido, eu moro na descida, o meu 500 litros de água chega. Eu pago R$54 a taxa. Porém, eu uso 3.000 metros cúbicos. Quando chega, né? Porque aí eu vou fazer outras coisas, para poder a caixa, eu limpar a caixa, já fiz um tanque para poder acumular um pouco de água. Só que na casa da minha vizinha já não chega. E ela mora no alto. Só que quem não tem um registro idômetro da casa, a gente está pagando, eu pago R$54 de taxa, nós pagamos por água, que o meu vizinho tem uma caixa de 5.000 litros que tem tanto e não está pagando. Ótimo. Mas só nome? Ele não. Perfeito, Amparo. Só uma pergunta, Renato. Na sua casa, se toda a sua casa já tem a rede da CAERN? Tem. Desde o começo, tem mais de 6 anos, desde que eu fui no Geroval. Aí você colocou que chega na sua casa, mas quando passa para o vizinho, a água não consegue ultrapassar para outra? Não consegue para cima. Para baixo chega, mas tem uma caixa do lado de 5.000 litros. Então a água só passa para debaixo depois que abastece essa caixa. E olhe lá, então, com 2 Mas assim, a rede principal, acredito eu, que mesmo com a ligação para essa caixa, a água deveria ter passado. Mas, a não ser que seja uma tubulação grossa também que nós temos ele não. Senhor Reinaldo, eu acho que na minha primeira fala, eu falei sobre um dos problemas que a gente tem encontrado, que é justamente esse que o senhor está relatando, que isso para mim é bom, porque agora o que eu estou falando é uma verdade, que na maioria das cidades onde só participa da Conselho, a gente tem tido sim esse tipo de problema. Inclusive, as casas, eles fazem cisterna na chegada, que aí a água só passa dali se ele encher a cisterna dele. Muitas vezes acontece isso. O que é que a gente tem feito para mitigar esse problema? Só um minutinho. Vamos falar um por vez. Quando ele terminar, aí o outro faz a pergunta, porque senão a gente não vai entender nada. Quando ele terminar de responder, aí o outro pergunta e assim fica tudo bem organizado. Olha, o que é que a gente tem feito e tem orientado para mitigar esse problema? Porque, infelizmente, nós não temos condições de identificar todas as residências que têm esse problema de grande cisterna e muitas vezes essas grandes cisternas não são macro-medida ou micro-medida.
muitas vezes a gente não tem micromedidor. Então, porque é um direito do cidadão, se ele tiver a água dele está sendo medida, está entrando na casa dele, infelizmente a CAERN não pode chegar para ele e dizer: ei, você não pode fazer um reservatório de 10 mil litros. A gente não tem condição de fazer isso, o vereador já hoje, né? A gente não tem poder para chegar e dizer na sua casa que você não pode fazer uma reservação de 10, 20 mil litros. Mas a gente tem que medir sua água, que é para que aquela água que entra na sua casa seja pagada justamente. Agora, quando não tem micromedidor, aí é injusto, porque como não tem micromedidor, só paga a taxa e está tendo um consumo altíssimo na casa. A gente identifica muito isso, só com isso. Eu acho que é até o caso que ele está dizendo. No caso, ele tem, paga a taxa, mas ele tem. E essa determinada pessoa não tem, Não e tem. bloqueia a água, no caso, para os demais que pagam a água, é isso? Pronto, aí para responder essa questão, nós temos hoje um contrato de micromedidores para instalar e substituir os que têm mais de 5 anos, porque aqueles medidores, aqueles reloginhos, a vida útil dele é de 5 anos. Depois de 5 anos ele mede menos ou mede mais e fica aquele sempre errado. Então a CAERN, ela fez um contrato de contratação de uma empresa para instalar micromedidores nas casas, substituir os antigos e instalar novos onde não tem. Porém, em algumas cidades a gente não atinge 100%. Nesses casos, quando a gente recebe, através de denúncia, que tem uma casa que está tendo um desperdício d'água ou um uso maior, a gente pega e anota a matrícula, não, a rota ou a matrícula daquela residência e a gente manda instalar o micromedidor na casa da pessoa. A gente tem, isso é adotado hoje, né, como padrão nosso. Porém, eu sou sincero e a gente não tem condição de atingir 100%. Porém, a gente tem buscado diminuir cada vez mais esses problemas de falta de medidor, né? E aí a unidade pode fazer na fiscalização, você vai ter que fazer esse cronograma, inclusive seria bom você tornar ciente aqui a casa dos vereadores, para ele saber que você está fazendo esse trabalho, que vai fazer desde a época do prefeito Jodoval, que ele sempre me cobrava fiscalização, porque ele dizia que aqui tinha muita coisa assim sinistra, né? Que uns tinham água demais, outros não tinham, e só através de micromedição e fiscalização era que poderia ser mitigado esses problemas. Mas eu acho que depois desse debate aqui, vocês podem ficar nos cobrando, como eu acho que essa vereadora aqui fala, cobra-me quase todo dia, pode continuar cobrando, eu não vou ficar chateado com isso. Aquilo que a gente porventura que não acontecer no tempo razoável, vocês podem estar cobrando. Eu acho que é assim, dessa forma, que vocês fazem o trabalho de vocês e podem ajudar a gente a fazer um trabalho melhor. Porque tem gestor público hoje que se sente chateado quando uma pessoa liga para cobrar alguma coisa. Muito pelo contrário, eu agradeço, porque a sua cobrança me faz ser um funcionário público melhor. Se não tem cobrança, para mim está tudo ok. Está tudo certo, não tem nada errado. Então, a partir da cobrança de vocês é que a gente pode melhorar o nosso trabalho e eu agradeço de coração o espaço que vocês têm dado aqui. E essas cobranças, para mim, elas vêm para fortalecer o nosso trabalho, para a gente melhorar esse diálogo, melhorar o relacionamento com o município e com a população. A gente quer ter uma imagem melhor, a companhia precisa ter uma imagem melhor para a sociedade. Falando a verdade, falando das dificuldades que a gente tem, não escondendo, porque era muito bom se eu chegasse aqui e só viesse dizer, não, fiz isso, e não dissesse as dificuldades que nós também temos como gestor público da Companhia de Água nessa região. Então eu falei as dificuldades que nós temos, eu abri até um debate com relação à Barra do Japim, porque quando a gente fizer lá aquele sistema novo, nós vamos ter que matar o chafariz, porque tem que compensar uma coisa com a outra, porque não tem água para manter o chafariz aberto e fazer a ligação individualizada para as famílias. Então, porque hoje o município ele tem uma despesa muito grande com o chafariz, né? E
Você sabe que hoje todo mundo vai enxugar suas despesas. O bom gestor, ele procura enxugar cada vez mais sua folha, suas despesas, né? O bom gestor faz isso, que é o caso daqui de Japi, é o caso da prefeita, é o caso dos vereadores, que estão sempre buscando melhor atender a população e, ao mesmo tempo, melhorar o enxugamento das despesas do município. Eu acho que isso é o que faz a boa gestão. Tá bom? Continua à disposição, então, presidente. Eu gostaria de encerrar fazendo duas perguntas que o amigo pode responder. Sobre a questão da concessão que foi liberada para que possa a empresa estar fazendo outras extensões de rede, que Vossa Excelência falou. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se podemos esperar de um pequeno tempo a continuação das extensões de rede do nosso município, especialmente do Alto São Sebastião. Aqui eu já comentei. Isso é o primeiro lá de cima, que a gente não tem consumidor. Não, e é uma quantidade bastante grande de residências novas, né? E se faz necessário. Mas aquilo dali não é um loteamento, ele é o quê? Aquilo é público, é da prefeitura ou é de um particular? Não, é a continuação da cidade. Hoje eu decido. Continua, inclusive a gente andou lá no carro, fizemos as edições, entendeu? E a outra é, só para deixar bem explicado para o Alto São Sebastião. Pode falar. E para deixar bem claro para a nossa população, se realmente a gente vai ter esse funcionário todos os dias em nosso município. Se há possibilidade, se realmente há possibilidade de a gente ter esse funcionário diariamente para estar fazendo acompanhamento e assim melhorar. Presidente, só por lógica, já está adiantado a população que hoje não concorda ficar efetivo. Ela acabou de responder, eu acho que uma pessoa que fica aqui efetiva tem que entender que a demanda é gigante, né? Então ele não concorda se ajudar nas manobras. A CIS viu aqui a mensagem que ele mandou. Então a gente espera a CIS, a população, né, em especial, que de fato, você falou que não tem um prazo determinado, mas você vai já colocar em pauta essa pessoa efetiva para ver e melhorar, né? Porque piorar cada vez mais está piorando, né? Mas que a população Japi, em breve, seja respeitada como ela deve ser. Obrigada. Hoje é o funcionário da empresa. Com relação a esse rapaz, é o seguinte, se ele quisesse dizer assim, eu quero assumir Japi, eu transferiria ele de onde ele está hoje, transferir dentro da companhia para ele vir para cá, ser o funcionário da companhia aqui. Porém, ele trabalha em regime de escala 24/72, não é isso? Ele trabalha no regime de escala. Geralmente, quem trabalha no regime de escala, ele não quer vir a trabalhar no regime de 40 horas semanais. Ele não quer. Porque ele vai ter sempre 2 dias em casa para resolver os problemas dele. Ele não quer. O que ele quer, eu não tenho como autorizar. Porque o que é que ele queria, pelo que eu entendi? Ele queria assumir as manobras daqui, mas que esse horário de trabalho fosse pago a ele em horas extras. Quem trabalha em regime de escala de revezamento, ele tem normas dentro da companhia que ele não pode, pela questão da lei trabalhista e dos direitos que o camarada tem que ter um prazo intermitente entre uma hora e um tempo de descanso. Eu não sei precisar 100% para vocês conseguirem o tempo, só que ele não pode continuar trabalhando. E a partir do momento que ele esteja trabalhando na escala dele, e ele, no dia que ele tiver de folga, ele vier trabalhar, então ele, segundo a lei, ele não tem um período de descanso. Supostamente é isso. Então, por isso é que a companhia nos impede de pagar essas horas, porque pagar essas horas extras, porque essa lei da CLT, ela orienta que o funcionário tem descanso entre uma jornada de trabalho e outra.
Então, e esse camarada, pelo que eu soube, isso não é a primeira vez que fala, e não é a primeira vez que eu falei com ele para ele vir para cá, mas eu poderia sim, se ele tivesse desejo de ser transferido para cá. Então, é desse jeito. Mas no caso da contratação de um terceirizado, eu não posso precisar o tempo e prazo, mas eu vou me debruçar sobre essa situação para a gente colocar de fato um terceirizado que seja daqui. Mas que esse funcionário ele precisa ter segundo grau completo e precisa ter a CNH, que possa usar carro e moto. A KR não contrata mais hoje funcionário que não tenha segundo grau e que não tenha habilitação. Tá certo? Eu vou preparar todo o terreno e depois eu posso solicitar de vocês uma nomeação de uma pessoa aqui. Posso ver com vocês uma pessoa que vocês julguem, ou conhece, eu não conheço ninguém daqui. Mas o ideal é que more aqui e que conheça o sistema. E se não conhecer também não tem problema não. Ele ter essas qualificações, sendo uma pessoa idônea, o menino pode ensinar para ele o que ele tem que fazer. Com o tempo ele vai ter aprendido tudo direitinho. Eu acho, pelo menos no meu entendimento, foi feita uma explanação bem ampla para quem estava aqui ouvindo e está ouvindo. Pode falar. Resposta sobre a inscrição do nosso Sebastião. Eu coloquei aqui para mim ver se tem como encaixar. Eu não sei se diante da demanda que eu tenho, se dá para encaixar nesse contrato ainda para esse ano. Mas se eu não conseguir encaixar para esse ano, quem sabe no início do ano que vem a gente coloca, entendeu? Porque já estava com essas outras que foram feitas, né? Foi fechado. Mas porque a gente não alinhou que essa do centro seria a primeira etapa, eu ainda vou ver se eu concluí realmente essas que têm calçamento e cabimento. Eu não sei se foi concluído 100%. Então o objetivo era a gente primeiro concluir isso, depois fazer o anel de distribuição para pensar nas outras partes. Seria em 3 etapas aqui, como eu estou fazendo em Jaçanã hoje. A gente está concluindo a segunda etapa de Jaçanã. A Jaçanã também tem muito problema de abastecimento. Mas eu não vou colocar isso como um gargalo impossível de ser atendido. Eu acho que pode ser atendido sim. Agora, tudo tem, porque como a região é muito grande e a gente está priorizando aquele setor das praias, do turismo, né? A gente precisa se aperfeiçoar nessa linha. Mas aqui é tão importante quanto lá, porque aqui também tem pessoas importantes que são os habitantes de cada rua, a gente trata da mesma maneira. Porém, a gente tem um cronograma de execução do serviço. Eu vou ver se eu consigo ainda colocar para esse ano. Mas se não for para esse ano, com certeza a gente coloca para o início do ano que vem. Tá bom, velho? Pode cobrar. Como eu ia dizendo, e é o conselho da população, a solução é um funcionário. É isso que eu entendi, é essa a solução. Das demais que foram solicitadas também, que foram ditas por Vossa Senhoria, são tão importantes quanto a presença do funcionário. Por quê? Porque o funcionário ele vai estar sabendo onde está o problema realmente. Que eu, repetindo o que eu disse no começo, eu passei por isso, a rua que eu moro, é a rua 13 de maio, e na minha casa passou uns 20 dias, eu até falei aqui numa sessão, eu estava tomando banho de cuia, é verdade. O depósito não tinha mais, era banho de cuia propriamente dito. E o contador da casa, que está aqui, Andriele, mora a 20 metros da minha casa, sendo que é na mesma rua, e na casa dele não chegou, e na minha tinha água. Quer dizer, após 20 dias, passou 6 dias, os depósitos que eu tinha em casa foi cheio e lá estava esbanjando água. Então, eu entendo que faltou e falta o controle da água. Tem demais em algumas determinadas ruas e falta em outras. No caso do rapaz aqui que falou lá da capela, é bem visível, acho que não precisa nem ser um bom entendedor, que existem famosos gatos. Né? Porque enquanto ele paga, as outras pessoas pagam e não chega a água, o que tem um gato está lá esbranjando, e aí falta realmente para quem, mas foi dado aqui que vai averiguar, não é isso? E desde já, em nome da população de Japi, que essa foi uma demanda e é uma demanda extrema, eu até pensei que essa casa ia estar lotada, mas aos que estão aqui estão de parabéns, porque para você pegar um celular em uma rede social e dizer que o vereador não faz nada, isso é fácil demais. Hoje em dia todo mundo é bravo, todo mundo faz tudo. Ele pega o celular, vai lá. Eu sou do tempo, Assis, que falava-se cara a cara, olho no olho. Hoje, infelizmente, é raro acontecer isso. Desce o rei na rede social, fulano não presta.
Mas venham até aqui, venham presenciar realmente. Isso é uma demanda da população e também uma cobrança de todos os vereadores aqui. Aqui não só tem um que corre atrás da demanda, são todos. Mas eu quero desde já agradecer a disponibilidade de vocês. Houve um pequeno, eu diria, atraso, um pequeno médio atraso, né? Mas, repetindo a justificativa dos dois colegas vereadores, o vereador Pedro Paulo e o vereador Patrício, já tinham um compromisso no dia de hoje, então não puderam comparecer, mas aqui só quem representa o Poder Legislativo não é o presidente, não. Qualquer vereador aqui representa o Poder Legislativo e representa o povo. Desde já, mais uma vez, muito obrigado a você, Assis, a você, Edson, e dizer que as cobranças vão continuar para que haja solução, mas, para mim, foram todas as respostas pertinentes de acordo com a demanda da população. E vamos buscar agora a solução do problema, né? Os problemas foram apresentados, agora é a busca da solução. Não iremos parar de cobrar, viu? Algum de vocês, os colegas, se quiserem fazer outra palavra, pode ficar à vontade. Só para dizer que, como a gente vive aqui vendo a realidade, a gente participa de alguns grupos de WhatsApp, a gente sempre está perto, porque como a gente está aqui, de vez em quando se depara, Alcimar, a questão da água, que faz tanta gente que está procurando, Valéria, onde é que está a água? Flávio, todos nós somos procurados. E com isso, é complicado para a gente que está aqui, né? Então, diante de tudo isso que foi dito, eu acredito que os senhores vão olhar com os bons olhos e tentar mudar essa realidade que a gente está passando no nosso município. Obrigado. É um funcionário que ajeita. O meu registro está faltando água desde a religação. Está lá molhando a parede, porque eu já chamei qualquer um que faz trabalho de encanação. Eles só não podem fazer a KR, porque deixaram vazando antes do registro. Aí cadê o funcionário, que a gente não acha? Que não tem, né? Me deixar o papel, a gente reclama de não sou eu, é outro. E outro, aonde? É outro. Como eu disse, realmente, Assis, isso a necessidade. Essa é a principal, a demanda maior. Mas, repito, as cobranças irão existir. Nós estamos aqui representando o povo, não só quem votou com a gente representa o município. E, no mais, agradecer a presença dos que estão aqui. Essa sessão, além de gravada, não está sendo transmitida ao vivo, mas ela vai para o YouTube. As sessões. Ela está ao vivo? Então, perdão, já retiro a palavra, ela está ao vivo. E além de estar ao vivo no Instagram da Câmara, ela vai estar no YouTube. Para que o povo, repetindo, veja que a gente está fazendo nossa parte. Também a CAERNS está fazendo a parte dela, está aqui presente, ouvindo a demanda. E mais uma vez, buscar na solução. Eu queria só saber se tem um contato que a população pudesse entrar diretamente em contato com a CAERN. Se existe esse contato. Tem sim, tem. A CAERN ela tem a ouvidoria da companhia que você pode acionar a qualquer hora. A população pode acionar o contato da ouvidoria. E a ouvidoria, inclusive, ela estabelece prazo para cumprimento da demanda da população. Né? Então, no site da CAERN tem o contato da ouvidoria. No número no papel da conta. No papel da conta tem. Perdão, se a regional de Itagará lá existe um contato para falar diretamente com a regional? Tem sim, tem. Tem sim, agora Você queria falar? Você disse que ia falar? Pode falar. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui representando no do Sucesso. A Assis e o representante sabem disso. Lá tem um problema que aconteceu aqui em Japi. E quando eu cheguei lá, as pessoas diziam, aqui vai faltar 22 dias para chegar a água. E eu não precisei com a comunidade de Japi. E quando a gente chegou lá, e procuramos a CAERN, porque tinha lá o famoso gato. Né? A minha casa era aqui e a casa vizinha aqui. Aqui tinha água, aqui não tinha água. E quando a CAERN foi lá fazer a vistoria, realmente hoje nós estamos tendo água na do Sucesso. Então, outro problema que a gente vê, Assis, e aqui para Japi, é a termo do chafariz. Muitas pessoas estão
à noite ou qualquer hora, estão pegando água do Chafariz, botando no carro pipa e vendendo em comunidade, como Santa Cruz e em outros cantos. Então, tem que ter uma investigação sobre isso. Né? E aqui você falou, quantas vezes lá no Sucesso a gente liga para a KR, tem um vazamento de água, mas nós também, tem isso também. Então, assim, a gente precisa também ter que a população ajudar, porque a gente sabe, a demanda é grande. Tem que funcionar na KR? Tem. Mas se a população puder ajudar isso aí, isso vai minimizar o problema de Japim também. Ninguém sai daqui para trás, quantos gatos não tem, pessoal voando capinho, né? Então assim, a gente está vendo isso e ainda está acontecendo para trás. E eu estou sempre cobrando isso a KR, assim, acho que também eu estou fazendo igual a vereadora. Todo dia assim, vai vir não, assim é isso, e sempre estou em Tangará, eu acho que a população tem que fazer isso. Mas Tangará nem atende mais a gente. Mas tem a auditoria, assim, eu tenho uma parte, essa eu também nunca... Era isso que eu queria falar para vocês, não. A gente falou lá que na casa dele tem água, né, menino? Então, porque eu quero que faz? Bota uma bomba, puxa a água para a casa dele e o vizinho fica sem água. Mas é longe da casa dele para Mas acontece isso, lá no Santa era assim, olha, tinha água aqui, e eu botava uma bomba e puxava para lá e eu, então, precisa. Então, era isso que eu queria falar. Eu agradeço mais uma vez. Se assim, se quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Eu só quero dizer o seguinte, eu estou na qualidade de gerente regional Agreste Trairi desde 1º de março de 2019. 1º de março. Quando eu não atendo o telefone de qualquer que seja a pessoa durante o dia, à noite eu dou a resposta no zap. Que às vezes é tanta ligação durante o dia e você às vezes dá uma reunião. Por exemplo, eu não pude atender aqui uma série de telefonemas que chegou até o prefeito. Eu pedi para essa atender, porque a gente está num momento que não dá para atender muito telefone. Porém, eu nunca deixei de atender e dar uma satisfação, inclusive muitas vezes agradecer a pessoa por estar me ligando e estar me cobrando. O contato existe um contato sim da ouvidoria, mas às vezes o cliente ele deseja. O usuário ele deseja ter um contato mais presencial, que seria o contato do escritório ou o contato da unidade de receita. Esse é chefe da unidade de receita de Tangará, responsável direto pelo abastecimento de Japim. Então, lá no escritório tem um funcional, além de ter um funcional com ESSO, ainda tem lá um fixo, que é funcional também fixo, que qualquer cidadão ele pode ligar para lá. Eu não tenho o número do seu fixo lá. E nem do seu funcional eu tenho, eu acho que a KL, o povo tem o direito de ter o contato do funcional. O funcional por exemplo, esse aqui é o meu contato pessoal e esse daqui é o meu contato funcional da KL. Esse telefone aqui, ele é 24 horas ligado para atender qualquer que seja a demanda, tanto de diretoria como do usuário, por mais rico ou mais pobre que ele seja. Eu nunca fiz distinção. Eu acho que esse jovem aí da comunidade Bom Sucesso, é Bom Sucesso lá? É Bom Sucesso. Você sabe que eu lhe atendo toda Então, hora. Posso ver. Todo mundo eu atendo, né? Olha aqui a danação de mensagem. E eu respondo, quando eu não posso falar, eu respondo, né? Então, eu acho que essa interação é interessante a gente sempre ter, porque eu sempre tive uma visão seguinte, que quem salva o mundo é o setor público e não o privado. Eu sempre tive isso comigo, por isso minha formação superior é na área pública. Tudo que eu fiz na minha vida foi pensando que só o setor público atende os anseios da população e nem sempre o privado, porque o privado ele sempre visa lucro e o setor público ele não tem uma obrigatoriedade principal como visar o lucro, mas sim o bem-estar social da sociedade. É como o trabalho de vocês não é um trabalho privado, é um trabalho público. O trabalho da prefeita é um trabalho público. Por isso que quando o prefeito ganha, ele é prefeito da cidade, ele não é prefeito só da banda que elegeu ele. Então, eu acredito muito nessa postura de atender a população. E eu nunca me neguei a atender a população, qualquer que seja a hora do dia ou da noite. Tá bom? Então, agradecer aqui, presidente, pelo espaço, dizer que a Companhia de Água e Esgoto agradece e que está sempre à disposição do município. E todos os encaminhamentos que eu anotei aqui,
eu vou tentar dar encaminhamento e vou precisar da ajuda de vocês de cobrar. De sempre estar cobrando. Assim, lembre disso, não esqueça disso. A questão do bairro lá é como eu disse. Nós vamos continuar na luta para atender os anseios da população aqui de Japi. Viu? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Da minha parte, só agradecer a vocês pela confiança que nós vamos correr atrás para ver a resolução desses problemas. Não é o mundo que é pequeno, não, é a gente que anda muito, porque realmente eu já encontrei você em Tangarém e Natal. E vamos lutar para resolver o problema de cada um de vocês. Eu queria também, pelo menos o telefone das pessoas que aqui solicitaram, do senhor e da senhora, que disseram que tem problemas, o vazamento, a gente vai dar uma olhada e já pede bem que vem me resolver. E também muito obrigado. Eu não sou tão bom de resposta de zap quanto assim, não, realmente. Também estou com os dois aqui, o meu pessoal e o meu funcional. O telefone de Tangará, o funcional do escritório, como ele é bem recente, e sinceramente eu vou ficar devendo a vocês o número deles para entrar diretamente em contato com o escritório de Tangará, para não ter que ligar primeiro para Natal, para eles, nós sendo acionados, é mais rapidamente resolvido o problema. Mas desde então, só tenho a agradecer, obrigado a todos pela confiança, igual a CIS, reforço, pode nos cobrar que a cobrança nos faz mais fortes e juntos somos mais fortes ainda. Muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez e queria aqui também, em nome da prefeita, ela falou comigo hoje, e até peço desculpa, foi uma falha minha não a ter convidado, porque foi tão rápido assim que, de antemão, na última sessão que a gente teve ordinária na terça-feira, até então eu tinha dito que a gente ia a Natal, mas aí ficou mais fácil vocês virem que ir, os novos vereadores para Natal, né? Então eu agradeço, mas a prefeita disse que no que depender como prefeitura, ela também está à disposição na parceria, se há possibilidade, no que depender da estrutura da prefeitura, essa é uma demanda também da prefeitura. Do poder público em si, porque é uma demanda do povo, então como a gente representa o povo, né, a gente tem que fazer essas cobranças e vocês nem se preocupem, serão cobrados com certeza. Muito obrigado, desde já, agradeço a todos mais uma vez, sessão encerrada.